Da Serra das Antas entre Veranópolis e Bento Gonçalves. Está conosco então o superintendente regional, o Adalberto Jurac, que vai conversar sobre essa liberação. Dentro de instantes a gente já faz a conexão aí com o Adalberto, então, para falar sobre essa liberação da Serra das Antas entre Veranópolis e Bento Gonçalves, liberada hoje bem cedinho, e é o que nós estávamos aguardando já há 2 meses, que era então essa conexão com Bento Gonçalves. Adalberto Jurac, como é que foram esses trabalhos para nós chegarmos a hoje? Bom dia. Bom dia. Muito trabalho, né? 60 dias intensos, muita coisa por fazer. A gente, desde o dia 30, onde começou, teve o início aquela chuvarada, estava na pista, por fim participou das interdições do dia 1º, e de lá para cá muito trabalho de limpeza, de desobstrução, de reconstrução, de geração de acesso, e hoje, felizmente, até agora, até esse momento, tudo andando bem nessa liberação parcial, liberação que traz de volta o trânsito da BR-470, estabelece essa ligação entre Veranópolis e Bento Gonçalves e cria essa alternativa para quem precisar se deslocar entre esses 2 locais. Então, com muita alegria, dizendo que está dando tudo certo, deu tudo certo até então, esperamos que assim continue, que a gente possa manter esses períodos de liberação concomitante com as diversas obras que seguem acontecendo, e obras que terão um ritmo bem intensificado conforme os contratos vão sendo efetuados e as estações dos contratos vão sendo efetuados. Então teremos muita coisa acontecendo ainda na BR-470. Adalberto, tem-se uma ideia desse movimento, desse fluxo que é possível nesse horário estabelecido aí de livre acesso aí pela BR-470? Sabe que a gente ainda não, tem gente até da nossa turma contando, de repente a gente imagina que hoje de manhã já tinha mais de 100 veículos esperando quando da abertura do Veranópolis. Bento Gonçalves não foi diferente, às 7h30, quando houve a liberação, também uma grande fila, e segue o fluxo, a gente está acompanhando, né? Ainda em tempo, daqui a pouquinho já fecha o lado de Veranópolis, e às 9 horas então o lado de Bento. Vamos ver até o final desse período quantos veículos que a gente tiveram a oportunidade de passar pela 470. Certo. Nós temos inclusive imagens, né, que estamos liberando aí durante esse nosso bate-papo aí para os telespectadores também da Com FM. Aí a dúvida que fica e que ficou, já que a nossa reportagem estava ali bem na hora da liberação, inclusive, né, é que teremos aí das 7 horas até as 8h30 sentido Veranópolis para Bento. Aí sentido Bento Gonçalves das 7h30 às 9 horas. As pessoas têm dúvida em relação aí a esse, digamos, fluxo também contrário. Dá tranquilidade aí para passar todo esse movimento aí ao mesmo tempo, supervisor? Nós temos pontos de interdição, não é interdição, a rodovia está sendo reconstruída, tem locais com uma largura de uma faixa somente, e nesses locais nossas equipes estão com o pare-siga. Então essa liberação em uma pequena diferença de horário foi até para avaliarmos como seria o desempenho, justamente evitando essa parada em pare-siga. Então, nos pontos que tem essa largura menor, a gente está atuando com pare-siga. Então, passa nos 2 sentidos, sim, com pare-siga em função desses pontos de estreitamento. Bom dia, Adalberto. Sobre a questão dos caminhões, né? Como é que fica o peso, o comprimento e a questão também da velocidade? Tem um controle da velocidade, ultrapassagem? Como é que fica nesse trecho? Até porque tem esse cruzamento, né? De quem faz em ambos os sentidos. Inicialmente a ideia era veículos leves e vans. Se estabeleceu os ônibus, onde tem os transportes passageiros, e os caminhões de 2 eixos, que são os caminhões muito envolvidos nessa economia local
tanto de Veranópolis quanto de Bento, os Mercedinhos, 708, os caminhõezinhos toco, que são os que tem um grande percentual nesse tráfego. Até porque essa rodovia, como eu falei, tem partes dela ainda em caminho de serviço. Nós levaremos ainda um bom tempo de reconstrução de toda a largura da plataforma. Então se definiu esses veículos e a partir de então a gente está junto com a Polícia Rodoviária Federal, todos os trabalhos sempre são em conjunto, DENIT e Polícia Rodoviária Federal, fazendo a análise de como vai se comportar esse fluxo, né? E havendo condições, a gente parte para fazer alterações. Quanto à velocidade, o trecho todo está sinalizado, é importante que o pessoal observe a velocidade adequada, evitando as ultrapassagens, embora a rodovia também esteja sinalizada com permissões, evite a ultrapassagem, né? Ultrapassagem somente em caso de muita segurança. Então tem funcionado bem, até então nesse primeiro teste a rodovia se saiu muito bem. Adalberto, um outro questionamento que chega aqui de ouvinte, ficou uma dúvida em relação a isso: se eu estiver na fila para passar e encerrar o horário determinado, como fica? Volto ou continua a viagem? O pessoal que está na fila vai passar, entende? Passou o horário, o último passa e a gente fecha. Certo. Outro questionamento em relação às obras que a gente tem pela frente, você tem mencionado rotineiramente em relação ao quilômetro 189, que é um dos trechos mais críticos ali. Como é que são os trabalhos? O que se tem pela frente? Tem alguma previsão de conclusão desses trabalhos de recuperação da rodovia? A previsão para a conclusão dos trabalhos de recuperação é de longo prazo. A gente está falando em mais de ano, para deixarmos ela numa condição igual ou melhor ela estava no final de abril. No 189, o que a gente está fazendo e continua fazendo é atuar na drenagem de uma parcela de solos ali em cima do corte de rocha, em cima do talude, que movimentou com a chuva e não desceu conforme, assim como os outros locais, né? O solo movimentou, ele está com bastante água, ele está bastante saturado, e esse solo a gente percebe que ele não estabilizou. Então a gente está acelerando os trabalhos de drenagem, fazendo os chamados DHPs, que são os drenos horizontais, né? Buscando desviar o fluxo de água e a partir desse desvio da água a gente também conseguir uma melhor estabilidade do solo. Também procedendo ali um alargamento, tipo um caminho de serviço mais para a parte de baixo da rodovia, dando também uma segunda opção de desvio naquele local. E monitorando, é um trecho que a gente está monitorando a todo momento, tem gente lá monitorando, as máquinas fazem limpeza, botamos barreiras de proteção para uma ou outra pedra que desce de lá, que que essa pedra não venha, que esse material não venha para a via. E as máquinas seguem fazendo a limpeza do local. Então é um dos locais, né? Assim, é o local ainda que está com uma menor largura e ficará em Pariciga dentro desse espaço de liberação de tráfego. Superintendente, só para a gente deixar claro essa questão, né, da dúvida do ouvinte, para entender como é que vai ser mensurado, qual que vai ser o último da fila, porque a gente não tem ideia de como é que vai ser esse movimento já no final, ali quando tiver para fechar. Agora tá faltando poucos minutos para encerrar, né, às 8h30, no sentido Veranópolis-Bento, por exemplo. Se vai ser entregue alguma coisa, como é que vão definir qual que é o último da fila por exemplo, até aquele ali vai poder passar, mesmo que tenha passado do horário? Não, nós estamos sem fila até agora, até há pouquinho nós estamos sem fila, então não deve se tendo fila, o último passa, fecha-se faz a interdição. E nós estamos com um sistema de rádio comunicando com os bandeiras, e também o celular hoje é um grande aliado nesse sistema de fecha. Todo o acompanhamento hoje é com a Polícia Rodoviária Federal, né? E assim deve seguir para os próximos dias. Então, passando o último veículo às 8h30, a gente fecha e interrompe e aguarda os veículos que vêm de Bento, que lá nós teremos fechamento às 9 horas.
Adalberto, um questionamento que também chega do ouvinte aqui é em relação à ponte de Cotiporã. Sei que teve também um apoio do DENIT para que se conseguissem recursos. Se houver a reconstrução da ponte ali dentro dos 3 meses, o senhor acredita que nós vamos ter o bloqueio da Serra das Antas e se repassa o trânsito por Cotiporã, ou vão seguir com a liberação na Serra das Antas? Veja que a ponte de Cotiporã é uma grande expectativa, sua reconstrução para toda a comunidade, para nós do DENIT também. Ela como uma alternativa nos dá um pouco mais de tranquilidade de desenvolver os trabalhos e realizar alguma interrupção maior em função das obras. Quem vai passar pela rodovia vai ver a quantia de obras que estarão acontecendo nos próximos dias. Hoje, uma das equipes a gente até desmobilizou, até por ser o primeiro dia de liberação. Agora, depois das 9 horas, ela volta a trabalhar e vai ver como a rodovia tem uma largura mínima, né? A nossa BR tem em alguns lugares a pista em um pequeno acostamento onde esse acostamento não se ultrapassa a 1 metro. Então, esses equipamentos estão colocados em cima da pista para poder trabalhar. Tendo a ponte Cotiporã, e a gente está acompanhando todas as movimentações do bom trabalho do prefeito Ivelton, né? Tendo a ponte Cotiporã, passa a ser uma alternativa, ela deve ficar aberta o dia todo. A gente já se dispôs junto ao prefeito Ivelton, junto ao prefeito Diogo de Bento Gonçalves, também participar da manutenção da via quando ela voltar à operação. E a gente, tendo a ponte de Cotiporã como alternativa, nos permite pensar em interrupções maiores em função dessa necessidade de obras de reconstrução. E hoje, tem uma ideia, hoje a gente está trabalhando aí na casa de 50 equipamentos, 150, 160 funcionários, né? Com a contratação dessas obras de reconstrução, isso aqui deve dobrar, triplicar. Teremos muitas equipes trabalhando nesse segmento entre Bento e Veranópolis. Adalberto, muda o horário para o final de semana? Haverá manutenção desse horário também para sábado e domingo? E complementando, não se terá talvez correr o risco dos turistas de catástrofes, né, que poderão ali atrapalhar um pouco esse fluxo aí? Vocês estão trabalhando com essa hipótese? Sabe que a gente tem o acompanhamento total da PRF e nós temos também os nossos agentes, os nossos profissionais que estão acompanhando justamente para isso, que o pessoal use a rodovia para transitar de um lado ao outro, né? Ela não está em condição de parada em todos os seus locais, então a gente pede que o pessoal utilize para circular entre Bento e Veranópolis, entre Veranópolis e Bento, e não pare para filmar, não pare para bater fotos, porque isso tende a interferir nos trabalhos das equipes. Os horários para o fim de semana, em princípio, são os mesmos, estão mantidos. A gente ressalta que em tempo, em chuva, em previsão de chuvas maiores, a gente vai fazer interdição. Isso vai ser anunciado pelas mídias da PRF e do DENIT, né? Não é em todo momento de chuva, mas em precipitações, previsões de chuvas mais intensas, a gente vai fazer interdição, e aí volta-se a usar os caminhos alternativos que estavam sendo usados até então, seja por Vila Flores, seja por Lagoa Vermelha ou Vacaria, né? Porque, como eu volto a falar, a gente abriu uma possibilidade de tráfego entre os dois municípios, agora tem muito a fazer ainda na rodovia. Então, hoje, o horário de liberação será mantido, será esse. Inclusive no fim de semana, tendo condição de ampliar esse, a gente vai fazer. Tudo depende do envolvimento das obras, e mudando a condição de clima, a gente vai vir a anunciar também se ela permanece aberta ou não. Tá certo, então, Adalberto, acredito que nós tiramos as dúvidas dos nossos ouvintes em relação à Serra das Antas. O principal recado também, né? Devem surgir muitos questionamentos até vocês. Libera, abre exceção. Também tem que ter esse cuidado, Adalberto, nesse momento. Isso, a gente tem feito essa triagem com a Polícia Federal, mas a Polícia Rodoviária Federal tem feito essa triagem justamente porque, tendo condição de passagem de algum veículo de emergência ou de segurança, ela tem feito inclusive o serviço de batedor, né? Acompanhando esse veículo de
de emergência ou alguma ambulância que está trafegando com a necessidade de passagem imediata. Então, com essas liberações, a gente pede que, sendo possível não, que todo mundo aproveite essa janela, esse intervalo e faça o trânsito durante esse período, porque nos outros períodos terão muita influência de obras com equipamentos em cima da via, né, e o equipamento não vai se deslocar a todo momento para permitir o tráfego. Então ela vai estar interditada com a Polícia Rodoviária Federal e a polícia agindo em alguém que insistir em passar fora desses horários. Adalberto, muito obrigado mais uma vez, obrigado por ter atendido tantas vezes a gente aqui, conversávamos semanalmente aí sobre toda essa situação, parabéns pelo trabalho desenvolvido e também pela força, o DENIT mostrou a força que tem e a importância que nós temos na 470 para toda a nossa região. Muito obrigado mais uma vez. A gente agradece, hoje é um dia feliz, é um dia de comemorar esse importante passo dado desde que tudo que aconteceu, e que tenhamos mais boas notícias pelos próximos dias. Um abraço, um bom trabalho a todos.